maior parte de nós já passou por uma experiência quando tentou procurar o seu emprego pela primeira vez. Um jovem, quando não tem experiência, quando vai começar, talvez encontre nos primeiros momentos de trabalho para conseguir ali os seus primeiros salários, momentos mais difíceis. Talvez não encontre trabalhos mais leves, confortáveis, pois ainda há um caminhar para essa pessoa trilhar, para que ela possa alcançar esta posição. E ao ingressar em uma empresa sem experiência, sem qualquer tipo de formação, eu não tive como optar por cargos, funções, quando pela primeira vez, então, eu fui em busca de um emprego. Não tinha privilégios, não tinha momentos tranquilos. Era um serviço um pouco mais pesado, mas para aquele que não tinha qualquer tipo de experiência para enfrentar outro local. Nessa circunstância que eu vivenciei, eu então precisava enfrentar o chão de fábrica todos os dias, pegar o ônibus todos os dias para poder ir até o distrito industrial da cidade, junto com os outros trabalhadores, voltar à tarde junto com todos para nós então irmos para as casas. Ninguém voltava, ficava ali o dia inteiro, almoçava na empresa juntos. E nós tínhamos lá os setores como qualquer outra empresa, Éramos aqueles que trabalhavam na fábrica, tinham os encarregados, aqueles responsáveis pelo setor do RH, aqueles do administrativo que cuidavam da parte financeira, pessoas que tinham outros acessos em outros locais com certos privilégios, que não ficavam na poeira da fábrica, vamos dizer assim. Porque todos os dias nós nos juntávamos e a poeira era muito grande, então era comum nós pegarmos um regador, enchermos ele de água e lançarmos sobre aquela poeira para poder varrer e diminuir o pó para que não viesse tudo sobre a nossa cara. Todos os dias varríamos a empresa inteira, a fábrica inteira. Fazia parte do nosso serviço. Carregávamos madeira de um lado para o outro, empilhávamos madeiras para que elas pudessem ser levadas para secagem. Elas chegavam cheias de resina, cortadas, mas cheias de resina para nós. Então não era uma coisa leve, mas era o que era possível diante da experiência e diante da minha falta de formação. Mas certo dia Deus foi misericordioso. Ele foi gracioso. Não foi por mérito nenhum. E então eu mudei de função dentro daquela empresa. Eu não estava mais junto na fábrica e eu tive a oportunidade de trabalhar por um período no escritório junto com as outras pessoas. Tive um pouco mais de privilégio, momentos mais leves, menos esforço. Se antes eu tinha que ter resina nas mãos, resina na roupa, por causa de empilhar as madeiras que vinham molhadas para secagem, agora no escritório já não tinha mais esse tipo de dificuldade. Alguns privilégios foram adquiridos por causa dessa mudança então de função. A graça de Deus veio sobre mim. Ele foi misericordioso e me permitiu, então, passei um tempo naquele local. Mas para eu chegar lá, eu tive que esperar. Eu tive que aguardar um tempo onde eu permaneci naquele outro setor, onde eu vivenciei aquelas outras experiências. Até um certo dia que tinha uma rinite muito forte, ia levar madeiras para serem cortadas numa dogueira, uma máquina de lâminas para cortar e manter as madeiras do mesmo tamanho. Não fui instruído para colocar máscara naquele local e aquela poeira toda veio na minha cara. Nunca mais esqueci. Talvez a minha rinite tenha sido curada naquele dia ali. Tanta poeira que veio sobre mim e eu, graças a Deus, consegui sair dali. Depois desse período,
no escritório já não tinha mais isso. Então eu tive que passar por alguns momentos. Tive que vivenciar essas circunstâncias para Deus então me permitir chegar em outro local onde alguns privilégios me foram concedidos também. Quando você olha para a sua vida, você passou por momentos semelhantes a este. Quando você olha para a sua vida com Deus, você passou por momentos semelhantes a estes. Nós podemos olhar a vida cristã como períodos onde nós tínhamos funções ou posições diante de Deus, nas quais então nós tínhamos mais, menos ou nenhum privilégio diante do Senhor. Quando você olha para a sua vida hoje, qual é a sua posição diante de Deus? Quem é você diante do Senhor? Seu relacionamento com Ele? Quais os privilégios que você tem, que você desfruta? Quero convidar você para pensarmos um pouco sobre isso, a ler a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Feche os seus olhos mais uma vez, para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, e continue falando ao nosso coração nesta noite, que o Senhor venha nos mostrar a Tua verdade. Peço a Ti, ó Deus, pelo agir do Senhor em nós, através do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, nos permitindo compreender a Tua verdade para podermos experimentar um relacionamento com o Senhor, ó Deus. Peço a Ti que transforme as nossas vidas, que converta os corações, para que ao sairmos da Tua casa esta noite, sejamos levados a um momento diferente, a uma nova vida, a um momento de fortalecimento, mais maduros perante o agir do Senhor através da Tua palavra nesse instante. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, o autor aos Hebreus, ao longo dessa carta, ele vem utilizar diversos exemplos daquilo que Israel viveu em meio à antiga aliança, para mostrar a eles como eles estão ou como eles deveriam viver agora na nova aliança através de Cristo Jesus. O Salmo de número 40, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O salmista, nesse instante, está mostrando a dificuldade que ele havia passado, ao qual, através de um clamor, ele foi removido pelo Senhor. Foi levado a uma rocha, a um solo firme. No nosso relacionamento com Deus, nós observamos o mesmo agir gracioso do Senhor sobre nós, quando olhamos para trás e lembramos que estávamos então num poço de perdição por causa do pecado, que vivíamos então no tremendal de lama do pecado, estávamos
distantes do Senhor. Pela graça do Senhor, Ele nos retira desse local, desta condição, desta posição, e nos coloca sobre a rocha, e nos coloca sobre Cristo Jesus, agora pela fé. Quando nós pensamos então nesta perspectiva, você consegue compreender como que o autor aos Hebreus está direcionando a sua carta, porque ele está falando a pessoas que mesmo que corriam o risco de estar longe de Cristo ou talvez apostatando da sua fé, ele ainda os chama de irmãos. Tendo, pois, irmãos, assim começa o trecho que nós acabamos de fazer a leitura. Ele está lembrando a estes que não são mais aqueles que viviam sem Cristo, agora é uma nova condição. Há uma nova posição dada através da fé em Cristo Jesus. Posição que eu e você recebemos pelo sangue de Cristo, o sacrifício que Ele então realizou. Hebreus capítulo 10, versículo 13 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Como eu falei, o autor aos Hebreus, ele utiliza em vários momentos aquilo que os israelitas viveram no passado, na antiga aliança, para mostrar a eles como eles estavam vivendo. E como eles deveriam então reorganizar a sua vida para poder honrar ao Senhor no dia a dia, no seu serviço, na prática do culto racional, na adoração diária. Ele vem lembrar então que havia um sacrifício feito. O Antigo Testamento tinha essa ordenança diante do Senhor, na lei, que o sacrifício era feito para trazer o perdão dos pecados. Porém, o próprio texto, em Hebreus capítulo 10, lembra que o sacerdote ele fazia esse sacrifício todas as vezes, por todas as pessoas que pecavam. Ou seja, ele não era suficiente. Um sacrifício não era suficiente para remover os pecados daquela pessoa. Ele não era eficaz, não era permanente. E então aquela pessoa fazia isso constantemente, fazia isso anualmente, fazia isso pelas pessoas de forma individual e também pelo povo, para trazer sobre eles a remissão. Agora é diferente. O autor aos Hebreus está dizendo que vocês têm uma nova posição por causa de Jesus Cristo. E agora as coisas são diferentes. Agora em Jesus Cristo, o sacrifício foi único, eficaz e eterno. Ele permanece. Nada removerá esse sacrifício. Nada vai alterar aquilo que Jesus já fez. Portanto, o autor aos Hebreus em dizer que a nova posição, ela pode ser expressa quando ele diz no capítulo 10, com a palavra aperfeiçoou e assim está o santificando. Em Jesus Cristo você é aperfeiçoado. Poderíamos dizer então que você está perfeito para se relacionar agora com Deus. Cantamos aqui sobre santidade. A santidade do Senhor impede que pecadores se aproximem dele. É perfeito em santidade. Se nós falhamos, não podemos chegar diante desse Deus que é santo. Porém, através do sacrifício de Jesus, as coisas são diferentes agora. As coisas mudaram porque agora nós somos aperfeiçoados por Ele e agora podemos chegar diante do nosso Deus para nos relacionar com Ele. Uma nova posição, então, que Ele vem dizer àqueles irmãos, tendo agora, irmãos, intrepidez. Vocês têm intrepidez para acessar o Santo dos Santos. Olhando novamente a antiga aliança, o Santo dos Santos era acessado apenas por um homem, sumo sacerdote. Ninguém mais do povo de Israel tinha o privilégio de acessar aquele local que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Não era um privilégio para todos, porque nem todos tinham a posição de serem sumos sacerdotes, nem todos podiam chegar diante de Deus. Então, quando nós olhamos esta imagem que o autor aos Hebreus está trazendo nesse momento, agora ele está falando para essas pessoas.
vocês agora têm intrepidez. Vocês agora têm a confiança, a ousadia, a liberdade para chegar diante do Pai. As coisas agora são diferentes. Nós já não vivemos mais na antiga aliança, onde apenas alguns podiam acessar a Deus, podiam falar com Deus, podiam clamar a Deus. Não, agora o acesso foi aberto para todos. O texto vem nos lembrar, então, que aquilo que acontecia no Antigo Testamento era apenas sombra, era uma demonstração, era algo parecido com a realidade que veio revelada em Cristo Jesus para nós. Ainda o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, ele poderia não conseguir desenvolver a sua função. Eles entravam com uma corda amarrada na sua cintura, no Santo dos Santos, porque se eles estivessem impuros, se eles estivessem em pecado, ele poderia morrer dentro do Santo dos Santos. Quando ele estava lá oferecendo a vida das pessoas que sacrificaram os animais, clamando por elas, intercedendo por elas, e a corda servia para puxar quando este estivesse então morto e precisasse ser retirado lá de dentro. Havia ainda, por mais que uma pessoa pudesse acessar, algo que poderia impedi-la de chegar na presença de Deus. As coisas agora estão diferentes. A palavra do Senhor nos ensina que a intrepidez para acessar o Santo dos Santos vem por meio do sangue de Cristo Jesus. Jesus morre para pagar o preço, morre para ser o próprio sacrifício, morre para poder permitir que eu e você entremos na presença de Deus em todos os momentos. O perdão do Senhor é oferecido na nova aliança para aqueles que creem em Jesus Cristo. O perdão permite que você chegue diante de Deus, porque agora você está numa nova posição. Se você antes vivia no lamaçal do pecado, agora já não é mais assim. Você é nova criatura, você é uma nova pessoa, é uma nova vida que você está desfrutando, na qual você tem acesso livre a Deus. Você não precisa de um homem intermediando você mais, uma pessoa intermediando você mais. Você não precisa de sacerdotes intermediando você e Deus. Você chega diante do Pai, onde você estiver e quando você quiser. Graças a Cristo Jesus. A sombra que o Antigo Testamento mostrava, agora foi revelada para nós. Como podemos chegar? Como podemos nos relacionar com Deus? Crendo em Jesus Cristo. Crendo naquilo que Ele fez para mudar a nossa posição. Então você não corre o risco mais de morrer na presença do Pai, por causa dos pecados. Você não precisa ter uma corda amarrada na sua cintura, para quando você for orar, alguém vai ter que te puxar, porque você entrou no lugar que é sagrado e você não podia, porque você é pecador. Jesus pagou o preço por você, para que você possa acessar de forma livre, porque o Senhor agora te perdoa, pelo que Jesus Cristo fez. Quando você se coloca diante do Senhor para clamar, e você clama em nome de Jesus, é para que o Senhor então se lembre que Ele está lá à destra do Pai. Jesus Cristo não ascendeu aos céus por um acaso. No começo do livro de Atos tem um propósito nisso. É para oferecer ao Pai o sacrifício que Ele fez por vocês, pela igreja, pelos eleitos. E Ele está à destra do Pai e vai permanecer até o último dia, porque Ele está intercedendo por você que crê, por você que clama e levanta as orações aos céus. Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por você, pelo seu clamor, pela sua situação, pela sua vida, porque Ele morreu já por você. O preço da morte já não precisa ser pago mais. Você não precisa mais participar de nenhuma cerimônia para que você possa falar com Deus.
Você não precisa mais ficar fazendo sacrifícios. Você não precisa mais ficar oferecendo nada como era no Antigo Testamento. Essa cerimônia não é mais necessária. Jesus já o fez. Jesus já pagou esse preço e abriu, como o texto vem nos dizer, um novo e vivo caminho. Ele o fez então, abrindo esse caminho, mudando aquilo que era antes, o impedimento para nós chegarmos diante do Pai. Ainda na imagem do Antigo Testamento, o tabernáculo possuía uma tenda, um véu, a qual só o sumo sacerdote atravessava. Quando Jesus Cristo então morre, este véu então, ele se rasga no templo, simbolizando que nada mais impede você de chegar no Santo dos Santos, chegar diante de Deus. O texto de Marcos diz: mas Jesus com alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Os sumos sacerdotes, eles não podiam entrar em todo momento, tinham que se purificar. Você não precisa mais. As coisas mudaram, você tem uma nova posição diante de Deus, você tem um privilégio que eles não tinham. Não há nada mais que possa dizer que você agora não pode chegar diante do Pai, porque Jesus já fez tudo o que você precisava fazer e não podia fazer. O preço, altíssimo preço, foi pago por Ele, como diz o texto, com a sua própria carne. Final do versículo de número 20. Porque Ele então se tornou o nosso sacerdote, aquele que intercede, mas ao mesmo tempo é o próprio sacrifício. Para nós podermos viver com Deus, se relacionar com Deus, voltar a uma vida de adoração com aquele que nos criou. Parece algo tão simples, mas é um privilégio que aqueles que estavam no Antigo Testamento não tinham, e que muitas pessoas neste mundo não têm, e muitas pessoas nunca terão. Estar na presença de Deus é privilégio para alguns apenas, aqueles que creem. Não existe mais aquilo que te separa, o lamaçal. Você não está mais nessa condição. Por que muitas vezes nós como igreja, nós nos comportamos assim? Como se estivéssemos ainda afundados na lama do pecado, quando Jesus Cristo já pagou o preço e de uma forma muito simples você pode orar e clamar por perdão. Porque persistimos no erro, permanecemos nas práticas, quando isso não é agradável diante daquele que morreu por nós. Temos livre acesso a Deus em todos os momentos. Se por um homem antes era possível a intercessão, chegar ao Santo dos Santos, agora por um só homem, todos nós acessamos, todos nós falamos com Deus. E então por isso o autor aos Hebreus, ele vem dizer: se vocês estão vivendo numa nova posição, vocês precisam de uma nova vida, uma nova prática, de novas atitudes. E então o que ele vem dizer a partir do versículo de número 22: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora você pode se aproximar de Deus. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falho. Jesus mudou a sua posição. Você pode se aproximar, deve se aproximar, porque o preço já foi pago. Você pode falar com Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus diretamente. Você não precisa do pastor da igreja para isso. Você não precisa da liderança da igreja para isso. Jesus Cristo te permite chegar com intimidade diante do Pai. Você louva a Deus com intimidade. Você agora vive com Ele todos os dias, em todos os momentos.
Você está demonstrando a sua adoração a Ele, sua gratidão a Ele, através da obediência. Deus está com você em todos os momentos e você está vivendo com Ele. É um relacionamento que você está construindo. Desde o momento em que você passou a ter uma vida nova, você ganhou uma nova posição em Cristo Jesus. E por isso as suas práticas precisam mudar. Aproveitar o privilégio. Contar as suas dores a Deus. Chorar diante do Senhor. Você pode. Você tem esse privilégio. Porque fulano de tal tem uma oração melhor, tem uma autoridade melhor, tem intimidade maior. Não tem esta diferença. Em Cristo Jesus, todos chegamos ao Pai da mesma forma. Todos estamos numa nova posição e podemos buscar ao Senhor. Aquilo que antes era impedimento, as impurezas cerimoniais, que eles precisavam se lavar, passar por um processo de purificação na antiga aliança, agora você não precisa mais. Jesus já fez tudo o que você precisava, para você poder agora desfrutar de uma vida com Deus. Você olha no Antigo Testamento vários momentos onde os leprosos, impuros, não podiam estar nem com o povo do Senhor. Eles viviam afastados, eles viviam numa comunidade distante. Eles não tinham a oportunidade de adorar ao Senhor junto com os demais, se eles não fossem curados, não fossem então purificados daquela condição. A consciência deles, impura, pela condição deles, pelo erro deles, às vezes, agora já não existe mais. Você não precisa ficar fazendo qualquer tipo de ritual, simplesmente chegue na presença de Deus e fale com Ele, por meio de Jesus Cristo. Clame ao Senhor. Agora foi lavado, o texto diz, consciência agora foi lavada pela água pura. Você passou pelo rito do batismo ao professar a sua fé, que simbolizava aquilo que já havia acontecido no seu interior, a fé que nós recebemos. Por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos viver com o Senhor. Fomos todos lavados, não há mais esta impureza. Mas não é apenas esta prática que nós precisamos mudar, porque muitas vezes não usufruímos dela. Não oramos, não falamos com o Senhor o suficiente. Nós dependemos às vezes dos outros para orar por nós. Você pode chegar diante de Deus. Mas não é só isso que ele então vem dizer. Versículo 23 fala: guardemos firme a confissão da esperança. Se aproximar com intimidade é um dos privilégios. Guardar a esperança é outro dos privilégios. Se você precisa então estar firme, guardar com esforço, é porque algum momento de dificuldade pode vir sobre você. Ele está falando aqui aos hebreus que todos os crentes estão sujeitos a viver em momentos difíceis. Nós podemos passar por lutas, podemos passar por dores, por doenças, mas nós precisamos lembrar que aquele, portanto, que está conosco é fiel para cuidar de nós. E o exemplo disso está no próprio Cristo Jesus, que era antes apenas uma promessa ao Antigo Testamento. Na Antiga Aliança era promessa de restauração. Agora, na Nova Aliança, essa promessa foi cumprida. Se era antes uma expectativa, agora já é realidade. Você hoje tem esperança por causa do que Cristo Jesus fez. Ele é a vida, Ele é a nossa esperança diária. Você passa por lutas, guarde firme a confissão da esperança. Olhe para o Senhor, porque Ele está com você. Ele já pagou um altíssimo preço ao mandar o seu único filho para morrer naquela cruz, para que você pudesse estar firme, para que você pudesse estar esperançoso, confiante na vida que está levando. Talvez você hoje diga: eu estou passando por lutas muito difíceis.
e elas não passam. Lembre que o que define a sua vida não é a circunstância, mas é a fé que você adquiriu por meio de Jesus Cristo. Você olha com fé não somente para esse momento, mas você olha para frente, você olha para a eternidade. Onde você então encontra o descanso do Senhor para todo sempre. O mesmo Deus que mostrou a sua fidelidade ao cumprir a sua palavra, trazendo o seu único filho que encarnou em forma humana e morreu por nós, é aquele que vai continuar cuidando do seu povo, sustentando, pois assim ele o prometeu. Ele não é como nós, ele não é um homem para que possa mentir, para que possa abandonar as suas promessas. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso, fiel, perfeito, santo, que nunca vai deixar de cumprir a sua palavra. Se você o conhece as histórias bíblicas do que ele fez, você crê nesta palavra, você sabe quem é o Deus com quem você está se relacionando em todos os dias. Ele diz então dessa nova posição que te leva a novas práticas pela nova vida. Você se aproxima, você pode manter um relacionamento de intimidade, você agora pode guardar firme a confissão da esperança, porque o Deus que você crê, Ele é fiel, não vai mudar, vai ser sempre o mesmo. Mas Ele ainda diz para nós considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está dizendo então sobre a nossa vida com os irmãos, com a igreja. Como é que nós vivemos uns com os outros? Porque ele vem lembrar que a fé nos une a outras pessoas que têm o mesmo alvo, que estão lutando da mesma forma para alcançar o mesmo objetivo. E ele nos lembra que é preciso considerar uns aos outros, conhecer uns aos outros, viver uns com os outros, para estimularmos, encorajarmos para que vivamos o amor entre nós. A nova posição em Cristo Jesus nos faz pessoas diferentes, e isso deve ser visível em nós. Isso deve estar entre nós. Práticas de amor devem estar, então, em todos os momentos, nos nossos relacionamentos. Mas quando isso é possível acontecer? Quando é que você, então, vai ver um irmão ou irmã da igreja, alguém que você viu que professou a fé, como é que você vai ver essa pessoa demonstrar o amor? É na comunhão. E é por isso, então, que no versículo 25 ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de outras pessoas, costume de alguns. Algumas pessoas deixaram de congregar, algumas pessoas deixaram de buscar o Senhor junto em comunidade, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, e não vivem este amor, não vivem juntos o serviço, não estão encorajando uns aos outros porque estão longe do povo do Senhor. Este encorajamento acontece se nós estivermos junto com a igreja do Senhor. Não existe vida cristã se nós não vivemos na igreja, com o povo do Senhor, unidos, lutando todo o tempo para podermos honrar ao nosso Senhor. E quantas vezes nós evitamos as pessoas, nos afastamos das pessoas, para não desfrutarmos do privilégio que o Senhor nos deu. Através do altíssimo preço que Jesus Cristo pagou, nós hoje somos chamados de um só povo. Somos uma família. E como família, nós precisamos nos amar. De forma prática, demonstrar o amor uns pelos outros, todos os dias, todos os momentos em que nós compartilharmos a nossa vida. Existem privilégios que nós recebemos, que devem ser desfrutados por todos. Não é algo que ele está colocando aqui como opção para nós. O preço é muito alto para você, então, trabalhar isso como opcional.
Talvez eu vá orar. Talvez eu vá então lutar para permanecer firme no caminho com coragem. Talvez eu vá me esforçar para poder viver em comunhão com os irmãos. Meus queridos, nós precisamos pensar no que Jesus fez por nós todos os dias. Ele derramou o seu precioso sangue, sem culpa alguma, para nós recebermos estes privilégios. É nosso dever nós desfrutarmos. Quando estávamos longe, estávamos ainda no lamaçal do pecado, escravos dos nossos pecados, nós não podíamos fazer nada disso. Não tínhamos fé para buscar ao Senhor. Não tínhamos fé para compreender o descanso que há no Senhor, no refúgio. Não tínhamos fé para poder então olhar para as pessoas e entender que podemos chamar elas de irmãos. Mas isso era antes. Agora há uma nova vida. Uma nova vida onde eu e você temos privilégios e devemos desfrutar deles. Então, no final do versículo de número 25, o autor aos Hebreus diz: antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está dizendo para você olhar uns para os outros, aqueles aos quais você chama de irmãos, e você cuidar deles. É seu dever cuidar, amar, dar suporte, apoiar as pessoas, para que elas possam viver para o Senhor todos os dias. Porque o dia de Cristo Jesus está se aproximando. Cada hora que passa, cada dia que passa, está mais próximo o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará. Mas a minha pergunta para você, igreja, para você que é cristão, é como é que nós, como povo do Senhor, estaremos quando o nosso Senhor voltar? O que Ele vai encontrar se Ele voltar neste exato momento? Como é que está o nosso coração como povo do Senhor, como família? As nossas admoestações, a nossa prática de amor mútuo. Esteja, portanto, confiante no Senhor. Olhe apenas para Cristo, pois você está numa nova vida e isto traz para você privilégios. Olhe para o Senhor e desfrute desta vida, que não são todos ainda que possuem o privilégio de a ter. Em comunhão com o Senhor e com o seu povo, é assim que nós devemos permanecer até o dia de Cristo Jesus, para que Ele encontre a sua noiva, para que Ele encontre a sua igreja em santidade, honrando a Ele, pelo altíssimo preço que Ele pagou na cruz por nós. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar com você neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós agradecemos ao Senhor por compreender, ó Deus, que pela fé nós temos uma nova posição e podemos chegar diante de Ti em qualquer momento, em qualquer circunstância. Podemos confiar no Senhor porque o Senhor é fiel. Podemos viver entre os irmãos porque o Senhor nos deu este presente, este privilégio de termos uma nova família, novas pessoas a quem nós chamamos de irmãos e irmãs. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que fortaleça o Teu povo, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra no coração de cada um de nós, para restaurarmos os nossos relacionamentos se estamos distantes, para nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, que o Senhor nos dê fé para podermos ter intimidade com o Senhor. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar a Tua igreja, que o Senhor venha gerar um avivamento no nosso coração pelo entendimento da palavra, e que nesse avivamento o fruto seja uma vida santa, seja uma vida em comunhão, seja uma vida em serviço, Senhor. Em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, que venha ser gracioso e misericordioso para conosco, porque não merecemos, nós falhamos. Mas nós pedimos a Ti, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, que o Senhor venha agir na vida de cada um de nós, venha mudar
a nossa realidade. Venha nos fazer, ó Deus, cada vez mais santos, para podermos honrar ao Senhor na nossa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e desde já nós agradecemos porque temos a plena certeza de que o Senhor está conosco, está com a tua igreja e continuará nos direcionando para podermos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, neste momento nós temos a oportunidade de recordar juntos, não somente através do texto da palavra do Senhor, sobre o sacrifício, mas também através da Santa Ceia, da mesa do Senhor que está montada aqui à frente. Então eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor para nós